Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas, todas em busca do sucesso. Algumas jogam limpo, trabalham duro e mantêm seus valores. Outras mentem, manipulam e passam por cima de quem for necessário para chegar onde querem. Mas quem realmente chega ao topo? São os implacáveis, os que não hesitam. Agora a pergunta: por que o mundo parece sempre favorecer os piores entre nós? Da política à história, aos negócios, vemos um padrão. Pessoas sem escrúpulos, sem moralidade, chegando ao topo. De imperadores cruéis a CEOs implacáveis, o poder parece sempre cair nas mãos de quem não se importa com os outros. Isso não é por acaso. É algo enraizado na nossa psicologia e nas estruturas sociais que criamos. Em um mundo de recursos escassos, onde a competição é inevitável, aqueles que hesitam, os que buscam sempre a justiça, frequentemente ficam para trás. Já os que estão dispostos a manipular, enganar e dominar, esses sim, sobem. Por isso surge uma questão desconfortável. A moralidade é uma fraqueza quando se trata de poder? Veja bem, enquanto os piores podem alcançar sucesso a curto prazo, a história também está repleta de exemplos de suas quedas. O que devemos questionar não é o porquê eles chegaram lá, mas se esse sucesso é sustentável. Para entender isso, precisamos olhar para o poder. O verdadeiro poder, como Nietzsche o definiu, não se trata apenas de conquista, mas de uma luta contínua pela dominação. Para isso, ele propôs a ideia de moralidade do mestre versus moralidade do escravo. Imagine dois guerreiros em um campo de batalha. O primeiro é forte, decisivo e destemido. Ele pega o que quer, não pede permissão. O segundo, por outro lado, hesita. Ele busca validação externa, quer justiça e espera ser recompensado pela sua virtude. Agora, quem você acha que tem mais chances de vencer? Nietzsche dizia que a moralidade do mestre é aquela dos fortes, dos dominadores. Ela é baseada em valores como força, coragem, ambição e poder. Para o mestre, o que é bom é aquilo que aumenta sua capacidade de dominar. Ele não pede aprovação de ninguém e define seu próprio valor. Já a moralidade do escravo é o oposto. Ela é voltada para os fracos, os oprimidos, aqueles que não podem dominar diretamente. A moralidade do escravo glorifica a humildade, a obediência e o auto-sacrifício. Ela diz que a dor e o sofrimento são nobres e que o poder é algo negativo. Mas aqui está o truque. A moralidade do escravo, ao condenar a ambição e a busca pelo poder, acaba permitindo que os implacáveis dominem. Ela faz com que a verdadeira força fique nas mãos de quem não se importa com moralidade nenhuma. Então, qual é a sua opinião? Você acha que é possível subir ao topo sem abandonar os princípios? Ou será que a moralidade vai te deixar para trás? Nietzsche nos lembra que o mundo não recompensa a bondade por si só. O mundo, os negócios, a política, tudo se baseia na sobrevivência, na força e na adaptação. Não se trata de ser moralmente correto, mas de ser capaz de dominar. A moralidade, sozinha, não vai te levar ao topo. Quem espera que o mundo seja justo, frequentemente se vê abandonado. O conceito de justiça é uma construção social criada para manter a ordem, não para refletir a realidade competitiva. Mas então, será que você precisa ser implacável para ter sucesso? A resposta é não, mas também não é tão simples. Nietzsche fala do Übermensch, o além do homem, aquele que vai além das limitações da sociedade. O Übermensch não busca poder pelo poder. Ele transcende a moralidade imposta e cria sua própria forma de poder. Ele não é implacável, mas também não hesita. Este conceito é crucial. O Übermensch não destrói para conquistar, ele cria. Ele vai além das normas estabelecidas, sem precisar recorrer à manipulação ou exploração de outros. Então, qual é o seu caminho? Você seguiria o caminho dos implacáveis, ou escolheria ser o Übermensch, aquele que cria algo realmente novo, algo duradouro? Imagine-se à beira de um abismo.
Atrás de você, a sociedade e suas regras opressivas. À sua frente, o desconhecido, a possibilidade de uma vida sem as limitações do sistema. Quem hesitará? Quem atravessará esse abismo e se transformará em algo maior do que a média? São poucos os que têm coragem de dar esse passo, mas são esses os verdadeiros criadores. E você? Está pronto para ir além do que a sociedade espera de você? Para entender o jogo do poder e jogar conforme suas próprias regras? Não se trata de destruir, mas de superar. E então, o que acontece quando você decide seguir esse caminho? O do Übermensch. O que você realmente conquista? Talvez a verdadeira pergunta seja: o que significa conquistar algo em um mundo onde tudo está em constante mudança? Porque, veja bem, os implacáveis podem ter sucesso, podem subir ao topo. Mas qual é o preço disso? Eles realmente criam algo duradouro ou apenas tomam o que já existe e o moldam à sua vontade? Será que o sucesso deles não é, na verdade, uma ilusão, construída sobre a base da destruição e da manipulação? E você, o que acha? Quando você olha para os grandes líderes da história, você os vê como criadores ou conquistadores? O verdadeiro poder é aquele que transforma o mundo, ou aquele que apenas toma o que está à sua frente e o utiliza para benefício próprio? Nietzsche nos diz que o poder verdadeiro não vem da simples dominação, mas da capacidade de moldar a realidade ao seu redor. Quando você se liberta das correntes da moralidade imposta, você passa a criar, não apenas a consumir. Você não é mais apenas uma peça no jogo, você é o criador das regras. Mas aqui está o dilema: será que você está disposto a pagar o preço? Porque, como Nietzsche nos lembra, o caminho do Übermensch não é fácil. Ele exige coragem, exige que você se enfrente, que questione suas próprias crenças, suas próprias limitações. Não é um caminho para os fracos. Você está disposto a desafiar tudo o que sabe sobre o certo e o errado? Ou vai se acomodar com o conforto da moralidade que a sociedade impõe? Porque, no fim, o poder verdadeiro é uma faca de dois gumes. Quem tem o poder de criar também tem o poder de destruir. E é isso que faz o jogo tão perigoso. O Übermensch, com todo o seu poder, não tem medo de ser rejeitado, de ser incompreendido, de ser visto como um fora da lei. Ele não tem medo da queda, porque sabe que se levantar depois da queda é o que realmente define quem ele é. Então, como você se posiciona nesse jogo? Você tem a coragem de ser o criador, de ir além das convenções, de ultrapassar os limites impostos pela moralidade tradicional e buscar algo mais? Ou será que você vai continuar seguindo as regras que foram feitas para te controlar, para te manter no mesmo lugar, enquanto o mundo ao seu redor muda constantemente? O que você realmente quer conquistar? O que você está disposto a sacrificar para alcançar o que outros chamam de sucesso? Porque, no final das contas, o sucesso verdadeiro, aquele que transcende o ordinário, não é dado. Ele é tomado. E quem tem o poder de tomar, tem o poder de criar. Mas isso exige algo muito maior do que apenas desejo. Exige ação. Exige coragem para dar um passo em direção ao desconhecido, onde os outros hesitam. Exige o tipo de força que não se importa com o julgamento alheio. Agora me diga, você está disposto a dar esse passo? Ou vai esperar pela próxima oportunidade, enquanto outros seguem em frente, aproveitando tudo o que você hesita em conquistar? O que você está realmente esperando? O mundo não vai te dar permissão para ser grande. O mundo vai te desafiar, vai tentar te parar, vai te dizer que você não é digno, que não tem o que é necessário. Mas a pergunta que importa é: o que você vai fazer diante desse desafio? A resposta está dentro de você. Está na sua capacidade de transcender, de superar, de criar o mundo à sua imagem e semelhança. E ao fazer isso, você vai perceber que, na verdade, não são as circunstâncias que definem seu destino, mas sim a forma como você escolhe jogar o jogo do poder. Então, eu te pergunto, quem você escolhe ser? Agora, pare
e pense por um momento. O que nos impede de seguir esse caminho? O que nos faz hesitar diante do abismo da verdadeira liberdade, da verdadeira criação? Será que é o medo de falhar? Ou será que é o medo de sermos vistos como imorais, egoístas, cruéis, por aqueles ao nosso redor? Por que temos tanto medo de nos destacar, de nos tornarmos aquilo que somos capazes de ser, sem pedir permissão a ninguém? Será que estamos realmente prontos para enfrentar o preço do poder, do verdadeiro poder, que exige de nós não apenas coragem, mas a habilidade de lidar com a solidão que vem com ele? Porque o poder, quando você realmente começa a entendê-lo, não é algo que vem sem sacrifícios. Ele não vem sem dor. Quem realmente domina, quem realmente transforma o mundo à sua volta, paga um preço. Eles sacrificam a aceitação dos outros. Eles arriscam serem incompreendidos. Eles sacrificam a segurança da moralidade tradicional, aquela que nos diz o que é certo e errado. Mas vale a pena? Vale a pena abrir mão do que é confortável para viver de acordo com as próprias regras, com a própria visão de mundo? Você estaria disposto a arriscar tudo para ser mais do que o sistema diz que você pode ser? E mais importante, qual é o seu maior medo? É o medo de fracassar? Ou é o medo de ver a vida passar sem fazer nada de realmente grande, de significativo? Você tem o que é preciso para ir além da superfície? Para se arriscar em um caminho que poucos têm coragem de trilhar? Nietzsche nos diz que aqueles que verdadeiramente conseguem transcender, que conseguem alcançar o topo da pirâmide, não são os que jogam conforme as regras. Eles são os que criam suas próprias regras. Aqueles que olham para o mundo e veem não apenas as limitações, mas as oportunidades para romper com o status quo. Mas isso exige uma pergunta ainda mais profunda. Será que você é capaz de olhar para a vida e ver além das expectativas impostas pela sociedade? Ser capaz de enxergar o que realmente importa, sem se deixar levar pela moralidade que todos seguem como um mantra, sem sequer questionar? Será que você consegue enxergar o mundo com os olhos de um criador, não de um seguidor? E mesmo quando você tomar o poder em suas mãos, mesmo quando você começar a dar os passos para se tornar o Übermensch, você vai perceber que o jogo nunca é fácil. O verdadeiro poder exige resistência. Exige força não apenas para conquistar, mas para manter o que se conquistou. Porque o que sobe pode cair e o que é conquistado pode ser perdido. Mas será que isso é o fim ou apenas o começo de uma nova jornada? Quem é você sem os limites impostos, sem as regras da sociedade, sem a moralidade que nos diz o que devemos ou não fazer? E o mais importante, quem você se tornará se parar de tentar ser quem esperam que você seja? Este é o grande desafio. Não é o medo do fracasso que nos paralisa, mas o medo de nos perdermos de nós mesmos, o medo de não sermos autênticos, porque ser autêntico, ser verdadeiro ao que você realmente é, significa que você terá que lutar contra tudo e todos que tentarão te puxar para o que eles acham certo. Você está pronto para essa luta? Para abraçar o que realmente significa ser livre? Para deixar de ser uma peça no jogo e se tornar o mestre dele? Porque, no final, o verdadeiro poder não vem da capacidade de controlar os outros, mas da capacidade de se controlar. De ser livre o suficiente para criar sua própria realidade, sem ser dominado pelas expectativas de um mundo que nunca entendeu o que significa realmente viver sem limitações. Então, eu te pergunto de novo: você está pronto para dar o próximo passo? Para sair da zona de conforto e ir em direção ao que você realmente pode ser? E agora, pergunte a si mesmo: o que você tem medo de perder? Será que o maior medo não é o de falhar, mas o de nunca realmente tentar? De nunca realmente se levantar e buscar o que você sabe que é capaz de alcançar, mas que te ensinaram a não desejar por medo de ser visto como egoísta ou arrogante?
Será que você está mais preocupado com o que os outros vão pensar do que com o que você pode realmente ser? Porque, no fundo, o medo que nos paralisa não é o medo da dor, mas o medo da liberdade. A liberdade de ser quem você realmente é, de se soltar das correntes invisíveis que a sociedade tenta colocar em você. Para se tornar o mestre de seu destino, não basta apenas ter coragem de agir. Você precisa ter coragem de não ser amado, de não ser entendido, de ser rotulado como aquele que quebra as regras. E quando você finalmente se desprende das expectativas de todos à sua volta, você percebe algo incrivelmente perturbador. Não é o mundo que precisa mudar, mas você. O verdadeiro poder não está em tentar convencer os outros a mudar suas opiniões sobre você, mas em mudar a maneira como você se vê no mundo. O que isso significa para você? Você já parou para pensar que talvez a verdadeira limitação não esteja nas situações ou nas pessoas, mas em como você enxerga essas situações? Porque enquanto você olha para o mundo com os olhos de quem é controlado pelas convenções, você está perdendo a oportunidade de criar algo maior. Algo que ninguém jamais imaginou. Algo que você nunca pensou ser possível. Será que você está pronto para mudar? Para ver as limitações como algo que pode ser quebrado, que pode ser desafiado e transformado? Está pronto para ser mais do que você é agora? Ou será que vai ficar preso àquilo que esperam de você? Porque veja, o mundo não vai te entregar nada. O que você tem de fazer é tomar. Tomar sem hesitar, sem medo, sem dúvida. E ao tomar, você vai perceber que está criando algo muito mais significativo do que simplesmente alcançar o sucesso de uma maneira convencional. Você está criando um legado. Você está criando um futuro que não depende das limitações que impuseram a você, mas é aqui que a verdadeira luta começa, porque o poder não é dado, ele é conquistado. Não através da força bruta, mas através da capacidade de transformar tudo o que você é, de superar todas as limitações que os outros colocam em você. E mais importante, as limitações que você coloca em si mesmo. Será que você tem o que é necessário para seguir esse caminho? Para ser aquele que cria, aquele que não se limita, aquele que olha para o abismo e diz: eu não tenho medo, eu sou o abismo, porque quem tem o poder de criar, tem o poder de destruir também, mas nunca destruindo por vingança ou raiva. Destruindo para recomeçar, destruindo para criar algo mais forte, mais verdadeiro, mais seu. E no fim, você vai descobrir que o maior obstáculo não está fora de você, mas dentro. A maneira como você se vê, a maneira como você acredita que o mundo deve ser, a maneira como você se limita a um papel que não escolheu. Será que você está pronto para transcender tudo isso? Você está pronto para tomar o poder?